Olá, pessoal, boa noite. Dentro de 5 minutos, nós vamos iniciar nossa aula 3 aí sobre banco de dados. Eu vou dar esse tempinho aí de 5 minutos para que possamos esperar o pessoal aí que queira assistir a nossa aula ao vivo, certo? Então, voltamos aí em 5 minutinhos. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, vamos então iniciar nossa aula 3 sobre bancos de dados. Antes da gente começar, vale a gente lembrar o que falamos na nossa aula 2, onde nós tivemos ali uma introdução sobre
modelagem entidade relacional, suas principais características e, ao final da aula, nós fizemos ali um exercício, um laboratório, onde nós conseguimos fazer a modelagem, né, uma modelagem inicial, quando tivemos um problema apresentado. A ideia do MER, né, só lembrando, é que nós possamos, diante de uma situação de necessidade do nosso usuário, tentar modelar ali as realidades que ele precisa e colocar isso num papel de modo que seja entendível tanto para o usuário final quanto para você. E isso depois vai se transformar em tabela, vai se transformar em programa, vai se transformar na aplicação que permitirá ao usuário fazer ali a sua automação de processo, né? Isso também é válido quando a gente está querendo, por exemplo, fazer uma manutenção, né, no ambiente. Então, de repente, você já vai chegar no seu trabalho, já tem lá um ambiente pronto. Então, de repente, você já fazendo uma engenharia reversa do seu ambiente físico, você consegue, a partir daquele ponto, incluir novas modalidades, ou criar novas tabelas, ou novos relacionamentos, com o objetivo de atender essa nova necessidade. Ainda vimos, durante a aula prática, as duas possibilidades de criarmos um modelo de entidade relacional. As duas não, as três. A primeira é só o conceitual, onde eu coloco o nome da minha entidade e as colunas respectivas. A segunda é o nome da minha entidade, as colunas respectivas, e eu já informo quais serão os tipos de dados e seus respectivos tamanhos. E a terceira, sim, será a implementação de qual banco eu pretendo utilizar. Então, eu gostaria de criar minhas tabelas no Postgres. Certamente, eu vou ter que escolher ali toda uma característica pertinente ao Postgres, esse que a minha ferramenta de modelagem permite fazer isso, e ele vai criar ali as tabelas físicas no Postgres. Poxa, eu queria criar no Oracle. Também eu tenho que mudar ali a chave da ferramenta para que eu crie no Oracle. Tá certo? O nosso assunto de hoje é normalização, né? Quando estamos falando de modelo de entidade relacional, nós temos que fazer alguns processos chamados normalização. Quem criou esse conceito? Bom, este conceito, pessoal, ele foi criado e introduzido por este senhor da foto aí, o doutor, mais conhecido como o doutor Code. Ele é o grande responsável, é o prêmio Alan Turing de tecnologia, seria o equivalente ao prêmio Nobel, só que específico para a área de ciência da computação. Ele foi o responsável por introduzir o conceito da primeira forma normal e também foi o grande responsável por criar, né, a tese dele de doutorado, por criar a álgebra relacional, que é responsável por que toda a mágica, né, tudo aquilo que a gente coloca de comando, é traduzido para uma álgebra relacional, permite que possamos tratar e trabalhar com conjuntos de dados específicos e aí extrair aquela informação da maneira que melhor nos possa servir, certo? Então, aqui, hoje, nós vamos falar sobre normalização. Mas, antes de falarmos de normalização, é importante termos alguns conhecimentos pré-normalização. Então, a gente vai falar um pouco sobre chaves, DF, dependência funcional, transitividade e dependência multivalorada. Esses conceitos mais básicos e predecessores ajudam a entender um pouco melhor como funciona uma normalização no banco de dados. Conceitos de chave. Nós podemos ter uma chave chamada chave candidata, onde eu posso atribuir um conjunto de colunas ou atributos para um registro. Então, eu posso ter, por exemplo, chaves que podem ser candidatas, mas não primárias. Então, eu posso ter a minha chave primária, que pode ser um ID, um código de funcionário, código de empregado, uma chave sequencial, não importa. Essa é a minha chave primária. Mas eu posso ter uma chave candidata, que vai me permitir fazer um acesso por aquela coluna. Um exemplo muito comum de chave candidata é o código, é o CPF, o RG. Normalmente, as empresas têm o CPF como uma chave candidata e o código do cliente é dado pelo sistema, é a chave primária. Então, se eu quiser fazer uma consulta de todos os meus CPFs,
eu vou lá e uso a chave candidata. Tá certo? Falamos de chaves candidatas, ainda estamos falando de chaves. Temos também a chave primária. A chave primária, pessoal, é o elemento fundamental quando estamos falando de tabelas em bancos de dados relacionais. Para termos uma chave primária, nós temos que ter, obrigatoriamente, uma característica dentro de uma tupla, ou seja, dentro de uma linha, que identifique e unifique o meu registro. Então, aquele número, ou aquela quantia, ou aquela sequência, ou aquele código, não poderá se repetir. Quando eu falar que o código será o 353A, não haverá outro 353A. Haverá o 352 e o 54, mas 53A será ele. Então, a primary key, ela exige, obrigatoriamente, que os dados sejam únicos e autênticos. Então, campos, ou colunas, ou atributos que se repetem não são indicados para a gente ter como chave primária. Um exemplo, nome do classe de produto, nome de funcionário, de empregado, de aluno, não dá para ter. Existem homônimos, então a gente não pode ter esse tipo de coisa dentro do processo. Tá certo? Como que eu faço para identificar? Eu crio um código, vou ter que garantir que esse código seja único, para que eu possa fazer ali o meu processo. Quando eu defino uma chave primária, na hora de eu transformar o meu modelo em modelo físico, obrigatoriamente, esta coluna, que você falou que será a chave primária, será indexada. Ela vai ter um índice. Vai criar a tabela e automaticamente o índice correspondente à sua chave. Se você tiver só ela de índice, ou melhor, só ela de campo indexado, só vai ser ela, mas ela vai ter ali um índice obrigatoriamente. Tá certo? Chaves alternadas, ou alternativas, né, desculpe, ou alternate keys, são chaves que podem ser importantes, como, por exemplo, um CPF ou qualquer outra característica que você tenha, mas elas não são chaves primárias. Elas servem como um código de apoio. De repente, você pode ter a chave primária que tem uma extensão maior e uma chave alternativa, uma chave menor, que vai permitir você fazer uma busca direta. Quando que eu uso muito AKs, né, Alternate Keys? Eu uso muito Alternate Keys, por exemplo, em estruturas de DW, de Data Warehouse, eu uso muito estruturas de AKs. As AKs apoiam ali quando você tem uma PK, uma Primary Key e uma Alternate Key. Sistemas de OLTP, contas a pagar, geração de pedidos, lojas eletrônicas, entre outros, podem ter Alternate Keys. Cadastros, se os cadastros forem muito complexos ou muito cheios de classificações e qualidades e famílias e subtipos, às vezes a gente cria ali chaves alternativas para poder auxiliar o nosso dia a dia. Outra chave bem conhecida é a nossa querida e conhecida FK, Foreign Key, a chave estrangeira. Então, eu tenho uma tabela aqui, vocês viram na outra aula, chave primária. Relacionei com essa, a chave primária daqui vem para cá como chave estrangeira, ou seja, uma chave herdada de outra tabela e eu amarro a minha restrição. Esses conceitos de chaves, então, são fundamentais quando a gente está falando ali de normalização. AKs, Alternate Keys, PKs e FKs. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre DFs, dependências funcionais. Chaves candidatas seriam as... Não, chaves candidatas não seriam as FKs. FKs são chaves que partem, chaves primárias que partem de um objeto para o outro objeto. Para quê? Para manter um relacionamento físico. Tá? Chaves candidatas são chaves que podem ser colunas que podem ser chaves. Então, você pode escolher ali algumas colunas, necessariamente você não precisa criar. Tá certo? Chaves compostas em PK vai depender do tipo de negócio que você tem. Muitas vezes, eu já trabalhei com sistemas, quando desenvolvia no passado, tinha uma coluna só. A coluna que eu tinha não identificava e unificava o meu processo. Então, o que eu fiz, ou o que eu fazia?
eu fazia um processo que era o seguinte: adicionava mais uma coluna, e aí sim, a junção de duas colunas identificavam e unificavam a minha tupla. Por isso que às vezes você vai ter ali esse processo, tá? Uma vez que você criou uma APK com duas chaves, você tem que garantir que as duas colunas, né, as duas chaves que você, desculpa, as duas colunas que você criou, não vão se repetir dentro do processo. Tá? Então é para isso que serve. Vantagem depende do negócio. Se você tem um campo muito grande, cheio de atributos, é uma grande vantagem, porque isso não vai repetir. Não vai ficar mais rápido ou menos rápido você ter uma chave com duas colunas ou com três, quatro colunas. Pouco indifere. Tá certo? Falando sobre DF. Quando estamos falando em DF, nós temos uma coisa chamada de dependência funcional. E o que é isso na teoria? É quando um atributo identifica um outro atributo, a gente chama de dependência funcional. Como que a gente vai falar? Normalmente, deixa eu pegar minha caneta aqui. Normalmente a gente fala que X tem dependência funcional de Y. Então, X determina Y. Ou Y é dependente de X. O que eu quero dizer? Vamos a um exemplo prático que fica muito mais fácil. Eu tenho uma cidade, vamos falar que eu estou em uma cidade de Bauru, interior de São Paulo, que está no estado de São Paulo, né? SP. Então, o que acontece? A cidade vai determinar o estado que ela está, tá certo? Eu posso ainda ter uma outra dependência, que é o que nós vamos ver depois, que além da a dependência normalmente, dependência funcional, é de X para Y. Né? De X para Y sempre. Isso é uma dependência funcional. Eu tenho dois níveis. Então, eu tenho de cidade, parte para estado. Cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Cidade de Santos, estado de São Paulo. Tá certo? Então, essa dependência vai me permitir fazer isso. Eu posso ter também uma dependência funcional de estado para país. Então, estou falando do estado do Rio Grande do Sul, que está no país Brasil. Né? Estou falando do estado de Rondônia, que está no país Brasil. Tá certo? Essa dependência, por quê? Porque o Estado é uma unidade federativa que está e faz parte da composição de algo maior, que é o nosso país. Tá certo? Outra coisa importante é a transitividade. A transitividade, ao contrário da dependência funcional, ela é um composto de três elementos. Então, eu tenho o X, que determina Y, e o Y, que pode determinar Z. Um exemplo bem clássico disso eu tenho a cidade vamos pegar um nome aí um pouco diferente, a cidade de Boituva, que está no estado de São Paulo, no país Brasil. Poxa, mas no meu país não tem estado, então você não tem uma transitividade, você tem uma dependência funcional. Você tem a cidade, por exemplo, de Buenos Aires, que está na Argentina. Pronto. Ela não tem estado, o país é menor, ele não tem essa divisão de estado. Tá certo? Poxa, mas e se eu quisesse que. Vamos imaginar que estamos escrevendo um sistema de algum tipo de controle e eu gostaria de controlar e fazer uma transitividade, como, por exemplo, colocar o distrito. Então, eu vou ter cidade, distrito e país. Tá certo? Dependência multivalorada. A dependência multivalorada funciona como? Eu tenho, um exemplo clássico eu tenho um CPF e um número. CPF é único. Mas, se eu sou casado e tenho 4 filhos, meus filhos, cada filho meu vai ter um CPF diferente. E esse CPF diferente eu vou ligar ao meu CPF. Então, por exemplo, se na empresa que eu trabalho eu tenho plano de saúde para meus 4 filhos e a minha esposa, então nós estamos falando de 4 mais 1, 5 e comigo 6. Então, eu sou responsável por 5 pessoas, certamente meu plano de saúde vai ter que ter ali os 5 CPFs mais o meu. Então, meu primeiro CPF é o principal e a dependência multivalorada é tudo aquilo que está abaixo dele. Tudo bem até aqui? Só vimos pré-conceitos, conceitos que vêm antes para a gente poder falar agora
de formas normais. O que nós vamos ver agora são as formas normais. Nós vamos caminhar até a terceira forma normal. Poxa, professor, mas e por que não vamos fazer a FNBC e a quarta forma normal e a quinta forma normal? Por um único motivo. Na prática, é muito raro chegarmos até a quarta forma normal. Ah, professor, mas eu instalei ou eu criei um sistema que foi até a quinta forma normal. Bacana, perfeito. Se puder depois compartilhar com a gente, é bem legal. Só tem uma coisa. A partir da terceira forma normal, o que vai acontecer? Você vai começar a espalhar muito dado. Quando eu espalho muito dado, eu tenho uma economia de utilização de espaço. Ótimo, perfeito. Só que na hora de recuperar esse dado, fazer uma alteração do dado, ou buscar o dado que está numa extremidade maior, eu vou ter muitos joins a serem feitos. Consequentemente, mais joins, mais chaves estrangeiras, mais índices a serem criados, eu vou ter uma degradação de performance. Até hoje, na prática, dentro desses 30 anos, eu vi um sistema só até a quarta forma normal. Tá? A FNBC, em alguns casos, o pessoal até utiliza, mas com o critério de retirar a terceira forma normal e usar ela, que ela permite que você coloque dados informativos ali dentro de um outro jeito. Tá? Agora, até a terceira forma normal é um processo que vai bem tranquilo. Então, vamos começar a falar dela, a primeira forma normal. A primeira forma normal, pessoal, é o seguinte: eu tenho uma tabela, tá certo? Que ela não está normalizada e eu preciso pegar esses dados e começar a criar dados que eu vou dizer para vocês que são monovalorados. O que é isso? Dados que poderão estar duplicados, né, na minha tabela, eu vou separar em uma outra tabela. Vamos a um exemplo prático. Essa tabela. Criei uma tabela com 4 colunas: nome, idade, data de nascimento e telefone. A pergunta de ouro é o seguinte: quantos telefones eu posso ter? Nos dias de hoje, nos tempos modernos, as pessoas têm um telefone somente, né? Qual é o telefone que temos? O celular. Tem o telefone, meu celular é esse aqui, anota aí, pronto. Ele é comercial, ele é residencial, ele é tudo. Num passado, não muito remoto, era comum nós termos o telefone residencial, aquele fixo em nossas casas. Era comum termos o telefone do trabalho, anota o meu telefone comercial, e você usava o telefone comercial, e temos também o telefone celular, ou seja, a gente poderia ter até 3 telefones. E se o cadastro fosse de uma empresa, eu poderia até ter muito mais que isso. Bom, como que eu faria para tentar colocar isso em uma forma normal? Se eu assumisse que fossem somente 3 telefones, um jeito de eu armazenar os meus telefones, eu criaria o nome do sujeito, não estou nem preocupado com o código, só para ficar mais didático, a idade, a data de nascimento e o telefone 1, 2 e 3. Tá? Desse jeitão, a minha tabela já estaria na primeira forma normal. É uma forma bem adequada? Não, mas ela tem ali. Bom, e se eu tiver só um telefone, então? O fone 2 e 3 vai ficar em branco. Mas ela está normalizada. Seria melhor do que você ter na coluna acima, aqui ó, nessa posição, você ter uma coluna caractere e você colocar tudo misturado o dado ali dentro, depois você tem que ficar pegando substring. Isso gera erro. Aqui, dessa forma, a gente não vai ter esse tipo de problema. A gente vai ter o telefone 1, o telefone 2 e assim por diante. Tá certo? Agora, essa aí, será que é a melhor solução mesmo, pessoal? A gente poderia fazer de um outro jeito. O jeito poderia ser esse. Imaginem que aqui teria um código, que é um código gerado. Sim, olha aí, exatamente. Daquele jeito, se a pessoa tiver 4 telefones, só 4, já mela o sistema. Do jeito que está apresentado nessa tela, não. Eu tenho 6 telefones. Uau, eu tenho 6 telefones. Ligue para mim. 6 telefones eu possuo, não tem problema. O meu nome vai estar aqui separado. E aqui eu vou ter as minhas colunas multivaloradas. Tá certo? Sim, o código aqui, eu estou assumindo que ele é um código de geração automática. Então, quando cadastro meu nome, já está o código 01 e vai para lá como chave primária 01. Tá?
Então, o que eu vou ter ali? Se eu estou alimentando 1, 2, 10, 20 telefones, sem problema. Eu vou ter a minha listinha de telefones ali, ou seja, meus valores multivalorados, separados da minha tabela. Então, eu vou ter uma ocorrência com várias relações. Desta forma, eu posso colocar isso numa primeira forma normal. Vamos dar uma olhadinha num outro exemplo. Olha só que legal. Aqui nós temos uma tabela básica de alunos que já está na primeira forma normal. Olha que bacana. Aqui tem a matrícula, o nome do aluno, a cidade onde ele mora, e aqui eu tenho as disciplinas, mas elas estão separadas por vírgula. Então, se eu quiser mostrar isso numa tela, ou pesquisar quem são meus alunos de matemática, como que eu vou fazer? Né? Eu não conseguiria fazer, ou conseguiria, eu ia ter que perguntar na coluna de disciplinas quem é matemática. Isso gera muito tempo pesquisando. Eu vou ter que encontrar uma string, achei a string, comparar a string com a linha, pula para o próximo. Comparei a string, não encontrei, pula para o próximo. Encontrei, opa, e aí eu vou passando para cada fase. Desse jeito, então, a tabela, embora esteja bonitinha aí, por conta dos valores multivalorados, ela não está na primeira forma normal. Qual outro jeito que a gente poderia ver, então? Bom, a gente poderia fazer desse jeitão aí, ó. Eu colocaria, então, as disciplinas, uma em cada linha, mas aí, meus amigos, olha só o que eu tenho aqui. Repetição dos dados, olha só. Os dados estão se repetindo. Se a pessoa estiver cursando 8 disciplinas, ele vai ter 8 ocorrências de ID do aluno, o nome e a morada. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter um aumento substancial de espaço em disco e consumo de performance na hora de recuperar isso, tá certo? Então, eu vou gastar mais espaço para guardar o meu dado e na hora de eu recuperar o dado, eu vou ter que segurar a coluna que eu quero pesquisar e varrendo isso aí, tá? Consequentemente, meus índices vão ser maiores, consequentemente, meu tempo de backup também será maior. Tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente não tem nada, quando a gente não está ainda desenhando o nosso banco. Então, o que acontece? Essa tabela, embora esteja na forma normal na primeira, ela ainda carece de um desmembramento. Pelo menos um primeiro desmembramento, onde os valores multivalorados fiquem separados, ou seja, criemos uma tabela de disciplina separada e eu passo o código da disciplina. E aí essa amarração lá na tabela de disciplina só vai flegando, fica muito mais fácil. Tá certo? Exatamente, Willy. Essa seria a ideia. Exatamente. Exatamente, essa seria a ideia. Você desmembra a tabela de disciplina e aí faz a referência por uma tabela que você desmembrou e você coloca o seu modelo de uma tabela só em duas tabelas. Você vai retirar as colunas monovaloradas. Bom, vamos dar uma olhada aqui numa tabela que não está na forma normal. Olha só que bacana isso. Aqui eu tenho o código da venda, o código do cliente, o endereço, a cidade, a UF, né, o meu estado, o meu telefone, assumindo aqui que ele só teria um telefone. Opa, peraí, desculpa. O produto, suas quantidades. Isso aqui, na verdade, seria uma tabela de pedidos. Então, aqui, ó, a minha chave primária é o código da venda, que é o código do meu pedido. Como que eu faço para começar a tentar desmembrar isso e colocar na primeira forma normal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço são as informações que podem estar fora daí, que são quem? Cliente, endereço, cidade, UF e fone. Certamente, essas informações aqui poderiam compor uma tabela conhecida de vocês chamada cliente. Então, eu poderia pôr na TB cliente. E aí eu faço o quê? Eu desmembro esses caras para uma outra tabela. E coloco aqui somente o código do meu cliente.
ok? Com isso, eu vou separar e já coloco a minha tabela na primeira forma normal. Então, nós teríamos algo parecido assim, ó. Código de venda, tudo que está em verde vem de outra tabela, né? Então, na verdade, esse cara vai se chamar código do cliente. Quando eu quiser puxar o código do cliente, qualquer uma dessas colunas eu acesso na minha tabela de clientes. E eu tenho ali os outros produtos que também estão multivalorados, né? Porque eu posso ter mais produtos para uma mesma venda. Mas vamos, por enquanto, focar no cliente. Então, o que, que eu faço? Eu criei a minha primeira tabela, COD cliente. Eu tenho, então, agora reescrita a minha tabela. Na minha tabela de venda, eu tenho o código da venda, que é o código do meu pedido, código cliente, que está amarrado aqui, ó, né? E se eu precisar de alguma informação que está aqui, é só acessar na tabela de cliente e jogar aqui na tela para mim de maneira tranquila. Tudo bem? Tudo resolvido. Mas ainda ficaram algumas coisas para serem resolvidas. Deixa eu ver aqui o que o Gabriel está perguntando. Teria que gerar uma query na primeira tabela, dependendo dela, poderia consumir muito do banco e, em caso de problemas, estar separado facilitaria o restore, correto? Não é questão de restore ou da tabela. Quando você tem dados espalhados, correspondentemente, tirando as colunas multivaloradas, Gabriel, o que, que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade de amarrar um ponto e fazer uma varredura pelo outro, dentro de um join. Esse processo costuma ser bem mais rápido, né? Desde que, claro, bem escrito. Quando você tem todo mundo junto, você tem que fazer procura dentro da coluna que você está procurando. Então, assim, para procurar lá dentro, dá para fazer substring, 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 sem problema. Se eu tenho uma tabela com 1000 linhas, bacana. Agora, se eu tiver uma tabela com 300 milhões de linhas, cara, não vai dar. Porque ele vai ficar varrendo aquela string, procurando e comparando, vai consumir muita performance. A sua query, qualquer que seja ela, não vai ter surtir efeito. Se você for criar um índice, também não surtirá efeito. Então, para coisas pequenas, para sistemas embarcados, para coisa que é de controle, perfeito. Mas para coisas comerciais, coisas que vão ter volumetria, muito volume, muito dado, é recomendado que você desmembre isso, tá? Poxa, mas daria para fazer? Não, dá para fazer. Põe no Python, ele vai lá e procura, manda fazer um search. Se você tem um MongoDB, você manda fazer a procura. Só que isso consome muito recurso de CPU. Aí você tem que gastar dinheiro para ter mais CPUs e, além disso, cada CPU power, vitaminada. Não dá para ser CPU meia boca. Então, isso aí custa muito caro. O William está falando isso aqui. Sim, nós vamos chegar lá, William. Peraí, está adiantado aqui. Eu só parei para responder o pessoal. Bom, agora, dentro da tabela de cliente, um cliente, ele pode, exatamente, ele pode, exato. Dentro da tabela de cliente, eu posso ser um cliente, eu, Rubens, que eu compro aqui na minha cidade, mas eu posso pedir para mandar entregar em outra cidade, que é minha outra fábrica, por exemplo. Se eu sou um cliente pessoa jurídica, eu posso ter uma fábrica em São Paulo, mas eu fiz uma compra de matéria-prima e eu quero que entregue no Rio Grande do Sul, em São Paulo, que é onde eu estou, e no Rio de Janeiro. E aí vão sair 3 modelos, aí 3 lugares. Então eu posso ter mais de uma opção, né? Como é que ficaria isso? Bom, a gente está vendo aqui o quê? Uma dependência funcional. Então eu vou ter a cidade que vai depender da UF, que é o meu estado. Perfeito? Então, se a cidade for Curitiba, nós estamos falando diretamente do Paraná. E assim por diante. Então, o ideal é que a gente faça o quê? Extraia essa multivaloração da tabela de clientes em uma outra tabela, que é muito conhecida nossa, tabela de estados. Normalmente, essa tabela de estados vai ter lá 23 unidades federativas, né? Somente se for a cidade, o nome de todas as cidades. Normalmente, essa tabela é fornecida pelo CEP, né? Pelo Correios. E aí você coloca, inclusive, lá o CEP, a cidade, o estado, e aí você pode pesquisar todas as cidades. Quando você fala assim, São Paulo, vai aparecer só a cidade de São Paulo. Rio de Janeiro, só Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, aí você vai conseguir fazer todo o controle efetivo. Então, a ideia aqui é cortar essa valoração. Vamos nessa.
Então, aí, ó, nós teremos uma terceira tabela chamada cidade. E na tabela cidade, eu tenho uma chave chamada código cidade, que vai ser uma chave estrangeira na tabela cliente. Assim como a chave primária de código cliente será uma chave estrangeira na tabela de vendas. Perfeito? De um tabelão, eu já tenho 3 tabelas. Beleza, vamos continuar. Opa, peraí. Continuando o exemplo, voltando para a tabela de vendas, eu ainda tenho ali algumas coisas que estão multivaloradas, como, por exemplo, quantidade e o valor unitário. O valor unitário, ele é dependente de um produto. Então, por exemplo, eu vendo prego. Um prego, vamos imaginar que eu vendesse por unidade, custa X centavos. Se eu vender por quilo, 1 quilo de prego custa X reais. Certo? Se eu vender um martelo, custa X reais. Se eu vender um martelo de peso tal, Y reais, assim por diante. Então, eu tenho o valor de uma unidade. Se eu tenho o valor de uma unidade, depois eu vou multiplicar isso e eu vou ter o meu valor final. O meu valor final é o que vai dar na minha linha lá. Eu comprei 1 quilo de prego, cada 1 quilo custava R$ 10, são R$ 10 lá. Então, vamos lá. A gente, com isso, vai o quê? Criar uma tabela produto. Para quê? Para separar a multivaloração disso. Então, aqui eu vou ter a tabela produto. Claro que de maneira didática, tá, pessoal? Minha tabela produto tem só 3 colunas. Certamente essa tabela aqui vai ter inúmeras características, né? Embalagem, código do produto, nome, família, subfamília, peso e assim por diante. Mas aqui, para se tornarmos mais simples, a gente vai, para entendermos bem o que nós estamos fazendo, nós vamos ter aqui, ó, a chave primária daqui, sobe para cá como chave estrangeira. E aí eu arranquei mais uma multivaloração. E agora eu tenho 4 tabelas. Tá certo? Então, de uma tabela, apareceram mais 3 tabelas. A tabela de venda que estava como um tabelão, já surgiu dela a necessidade de cidade, de cliente e de produto. Vamos embora. A primeira forma normal, ali, nesse modelo, ficou resolvida, certo? Eu estou entendendo que eu vou ter ali a venda como única. Não vai ter capa de pedido e itens de pedido. Então, eu resolveria ela como primeira forma normal. Agora, vamos falar da segunda forma normal. Para termos uma tabela normalizada para a segunda forma normal, primeiramente, ela já tem que estar normalizada uma vez. Ou seja, a primeira forma normal já tem que estar aplicada, devidamente aplicada, para que a gente não se perca no processo, né? Claro. Então, já sei que a minha tabela já está desse jeitão aqui, né? Eu tenho a tabela de venda e já dela partiram outras tabelas. Coloquei todo mundo na primeira forma normal. Então, agora é hora da gente tentar aplicar a segunda forma normal. Como que a gente vai fazer para ver se dá para aplicar a forma normal? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a leitura de todas as colunas daquela tabela, que já está na primeira forma normal, e perguntar o seguinte: esse campo depende de toda uma chave, determinado campo ou campos? Se não, a gente tem uma dependência parcial. Então, por exemplo, aqui nessa tabela, se eu quiser saber o produto, bom, o produto já está lá no código do produto. Ah, então beleza, então já eu não tenho dependência. Mas e a quantidade? A quantidade não tem dependência, porque eu posso comprar 10, posso comprar 20. Mas 20 do quê? Do código do produto. Então, eu posso extrair essa informação de lá. Beleza. É. E há uma coisa também que a gente tem que lembrar, é o seguinte. Quando a gente tinha a tabela de venda, que era um tabelão só, quando a gente passou para primeira forma normal, nós geramos mais 3 tabelas, totalizando 4 tabelas no nosso modelo. Cidade, cliente e produto são as 3 tabelas novas, mais a tabela que ficou. Beleza. Com isso, pessoal, olha só. A tabela venda ficou com 4 colunas chaves,
código da venda, que é o código do seu pedido, o código do cliente, que está na tabela de cliente, o código da cidade, que está na tabela de cidade, e o código do produto, que está na tabela de produto. A quantidade e o valor final vai depender daquilo que a pessoa está ali compreendendo, né? Comprando, fazendo venda. Agora, a questão é a seguinte, será que cada campo desse, se ele não for chave dessas 4 chaves, como é que ficaria o raciocínio? Primeira coisa, o primeiro campo, fora os campos que são chaves, que estão ali sublinhados, é o quantidade, certo? Quantidade é um campo que não é chave. Ele é uma característica da minha venda. Quantidade depende do código de venda? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, a quantidade depende do código de venda e do código do cliente? Outra pergunta, outra afirmação. A quantidade não depende da cidade. Se ela não depende da cidade, então o que acontece? O código de venda e o código do cliente existe uma dependência. Mas a outra chave, código da cidade, não tem dependência, porque se eu pegar o código da cidade e uma quantidade, estou falando do quê? São Paulo, 30? O que é isso? Agora, se eu falo pedido 10, do cliente 10, da cidade de São Paulo, 30, opa, teve uma venda de alguma coisa. Qual é o produto? Do produto. Opa, então eu tenho ali uma dependência. Agora, o campo, ou melhor, a coluna código de cidade, só isolado, não me traz nenhum tipo de dependência. E o código do produto também me traz uma dependência. Por quê? Porque quando eu estou comprando uma quantidade, é de alguma coisa. Essa alguma coisa que eu estou comprando é um produto. Então, dos 4 componentes, só tem um que não é dependente direto, que tem uma dependência, ou seja, ela é parcial. Se eu tirasse ela, não iria me fazer mal, porque a partir do código do cliente eu poderia saber qual é a cidade dele. Beleza? Seguindo aqui no raciocínio, então nós estamos, acabei de falar, nós estamos vendo o seguinte, que o código cidade, se eu retirar ele, não vai fazer tanta loucura, ou seja, ele é um campo que pode ser até redundante, porque a partir do cliente eu consigo acessar a cidade e, consequentemente, o estado, o país que ele estiver lá, certo? Então, a quantidade ela tem dependência de 3 campos. Que campos são esses? Venda, cliente e produto. O código cidade, ele sobrou, né? E quando ele sobra, o que ele é? Ele é redundante. Se ele é redundante, a gente pode cortá-lo, tá certo? Uma vez que eu corto essa coluna que está redundante, eu passo a minha tabela da primeira forma normal para a segunda forma normal. Então, agora a minha tabela na segunda forma normal possui as colunas-chave: código de venda, código do cliente, código do produto e as características, os atributos, quantidade e valor final. Poxa, mas e se eu quiser saber a cidade? Pelo código do cliente, você saberá qual é a cidade. Agora, não tem propósito algum você querer saber o nome da cidade se você não sabe, por exemplo, o que você vendeu e para quem você vendeu. Esse exemplo é somente para clarificar, mas todas as vezes, em todas as circunstâncias, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta para saber se aquela tabela, aquela coluna, realmente vai fazer falta se a gente tirar ela. Tá? Isso é uma coisa bem importante. Isso é feito com uma eficácia. Sim, positivo. Se já temos a nossa tabela na segunda forma normal, nós poderemos colocar a nossa tabela na terceira forma normal. Professor, eu não tenho minha tabela na segunda forma normal, eu vou da primeira para a terceira, então não vai dar para fazer isso. Porque alguns atributos que você talvez não esteja tirado lá na anterior, na segunda forma normal, sejam dependentes direto desta realidade aqui. Então, o que a gente pode vir a ter? Problemas, pessoal. Tá? Então, nesse caso, é importante e relevante que a gente traduza a nossa tabela, descendo os níveis mesmo. Primeira, segunda e terceira forma normal.
Coloquei, então, como que eu faço para colocar minha tabela na segunda forma normal? Primeiramente, as tabelas que possuem apenas um atributo que não fazem parte da PK, elas são automaticamente colocadas na terceira forma normal, né? Vamos dar uma olhadinha um pouco mais a fundo sobre isso. Como eu faço para colocar uma tabela, que já está na segunda forma normal, em terceira forma normal? Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se eu tenho atributos chaves que não dependam diretamente da minha chave primária. Vamos ver aqui. Bom, primeira coisa é olhar os atributos, todas as características, e criar uma relação de atributos que possuam um atributo que dependa dele. Vamos ver como vai ficar isso. Vamos pegar aqui um exemplo de passagem para a terceira forma. Eu tenho aqui uma outra tabela que possui 4 colunas. Código do funcionário, o nome do funcionário, o cargo do funcionário e o salário do funcionário. Perfeito. Aqui ela não está na terceira FN, na terceira forma normal. Maravilha. Para passar ela para a terceira forma normal, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu peguei as 3 primeiras colunas e deixei ela como funcionário. E as 2 últimas, o cargo do funcionário e o salário do funcionário, eu criei uma segunda tabela. Por quê? Porque nesse ponto eu vou ter aquilo que a gente conversou lá na frente, uma dependência funcional transitiva. O código do funcionário depende do cargo do funcionário. Então, eu sou o Rubens, meu código de funcionário na FAM é o número 30, o meu cargo de funcionário é professor. Perfeito. O salário do professor. Bom, a partir do código do funcionário, eu posso chegar ao salário do professor. Então, eu tenho lá 10, salário 10. Poxa, legal. Professor, o professor 10, ele ganha R$ 10 de salário. Perfeito. E se eu quiser saber todo mundo que é de um cargo professor pleno, ou professor sênior, ou professor consultor? Aí eu mudo de característica, porque eu vou começar a consultar pelo cargo dele. Então eu vou falar assim: quero saber, professor consultor, quanto que ele vai ganhar? Ah, olhando aqui na tabela de cargo e salário, ele ganha 10. Olha que bacana. Então, onde que eu estou chegando aqui? Essa dependência de código do funcionário me permite chegar ao meu salário individualmente. E se eu quiser saber, a partir das pessoas, ou quantidade de pessoas que eu, ah, que eu utilizo, ou que exercem aquele cargo, certamente eu vou ter um salário diferente. Né? Por exemplo, existe o cargo de coordenador, existe o cargo de diretor. Então, são, claro, salários diferenciados. Esses salários diferenciados, aí eu quero saber, poxa, quem são os coordenadores? Aí eu vou lá e procuro pelo cargo, coordenador, né? E mando olhar na tabela os códigos do funcionário. E aí eu consigo saber se é o João, a Maria, o José e assim por diante. Tá certo? Então, esse é um dos jeitos da gente passar da segunda forma normal para a terceira forma normal. Há casos, pessoal, que a gente não precisa criar uma nova tabela, tá? Pode ser o cargo. É indicado normalmente que nessa tabela aqui, André, ó, voltando aqui, a gente tenha um código de cargo, né? E aqui eu não vou ter o cargo, eu vou ter o código cargo, tá? Então aqui eu teria a tabela, o código aqui, né? 1, 2, 3, e aí o nome do cargo e a minha função. Por quê? Porque isso aí identifica e unifica o meu registro. Porque eu posso ter aqui o cargo analista sênior, escrito sênior, e posso ter analista SR. E posso ter sênior analista, ao contrário, ou seja, se eu ponho um código, quem é o 001? Cara, o 001 é analista sênior. Então, lá em cima, eu indico para ele que é o 001 e todos os outros funcionários que eu tiver, eu vou ter ali como 001. Tá certo? Isso, exatamente, Willi. Por isso a importância da gente ter sempre chaves primárias.
As chaves primárias vão ajudar a identificar e unificar o seu objeto. Se você coloca o dado aberto como texto, você não identificou e não unificou. Eu não sou o cara de TI, eu sou o cara que está ali na frente de vendas, escutando ali do telemarketing, estou escutando. E aí, qual é o seu cargo, senhor? Professor. Aí eu ponho professor um erro de ortografia, um S só. Ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Né? Ah, eu estou com pressa, vou pôr prof. Ponto. Prof. Ponto. O que é prof. Ponto? É uma abreviação conhecida de professor. Tá certo o dado. Só que na hora de você pegar esse dado e pesquisar e procurar para trás quais são os números de ocorrência, você virá a ter problemas aqui. Tá? Então, o ideal é que a gente sempre coloca códigos. E aí, no código, né, a modelagem, você já vai pegar esse dado e trazer isso para você. Tá certo? Voltando aqui na nossa tela. As falhas, não. Porque você vai desenhando o processo. Esse processo, primeiro, ele é vivo. Tá? Você antes... Isso é uma coisa que eu vou falar no final, mas já vou falar agora, já que vocês estão perguntando. Criei meu modelo, coloquei na 45ª forma normal, tá, pessoal? Que não existe. Está todo normalizado. Vou implementar? Não, não vai implementar. Você vai criar a tabela, botar meia dúzia de dados lá dentro e testar. Por que que eu vou ter que testar? Para justamente falar o que o Arley falou aqui, senão vai virar um Frankenstein. Segundo, vai dar performance ruim. Ah, o professor falou na sala que não tem quinta forma normal. Pois eu vou pôr. Vai funcionar, amigo. Vai funcionar. Fique tranquilo, vai funcionar. Só que, na hora de você começar a colocar peso, ou seja, mais dados, esses dados vão pesar no meu processo. Consequentemente, pesando no meu processo, a gente vai ter uma dificuldade para gerar essa informação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção, porque uma vez feito o desenho, o mero, modelo de entidade relacional, dividido, distribuído nas devidas formas normais, cria a tabela e põe, que a gente chama no stress teste básico. Ou fazer insert, criar inserts aleatórios. Cara, eu tenho 100 linhas, 200, 300. Bora pegar fazer uns joins aí, vamos ver como é que fica, para ver se aquilo ali atende à realidade do cliente. Sempre, tá, pessoal? Ah, peraí, depois eu não acabei não falando aqui. Sobre tabela final, ó, na tabela vendas, nós temos aqui uma coluna chamada valor final. Esse campo ele é resultado do valor unitário, lembra? Eu posso pegar um valor unitário vezes a quantidade, eu tenho um valor final. Eu posso colocar ele ali porque ele depende diretamente da quantidade. Mas se eu quiser separar isso, eu posso pegar a tabela de venda e criar uma tabela de item de venda. Quando eu faço esse desmembramento, eu estou colocando na terceira forma normal, tá certo? O nosso tão conhecido conceitual pedido e item de pedido. Venda e item da venda, tá? Por quê? Porque eu vou ter um cabeçalho da minha venda, com nome, endereço, telefone, tudo bonitinho do cliente, o número do pedido, e embaixo os itens que o cliente comprou. Ah, o Rubens foi lá, o cliente número 10, profissão dele, professor, endereço, tudo bonitinho. E lá embaixo ele comprou um martelo, um parafuso, um serrote e comprou uma chave de fenda. Pronto. Aí vai dar uma somatória para mim ali, eu vou lá no caixa pago e levo meu pedido feliz. Isso é um jeito de você colocar a sua tabela na terceira forma normal. Resumo das 3 formas normais que vimos aqui. A primeira forma normal, ela vai garantir o seguinte, que todos os valores que podem se repetir, ou seja, os valores multivalorados, têm que ser eliminados, mas não eliminados de tirar da tabela, ou seja, eu vou desmembrá-lo de modo a manter os dados separados. Então, essa é a primeira forma normal. A segunda forma normal, depois que eu passei pela primeira forma normal, eu terei o seguinte, eliminarei as dependências parciais. Tenho colunas que ficaram na tabela que, se eu tirar, não vão fazer muita loucura? Beleza, tiro. Poxa, mas e se eu precisar desse dado? Ué, a partir de uma das chaves que ficou, eu consigo acessar o dado fora daqui. Certo? A terceira forma normal vai depender... Desculpa, vai remover o quê? As dependências transitivas. Que são dependências transitivas? Aquilo que não vai depender diretamente da chave. Como no exemplo que eu mostrei,
eu tenho uma tabela de vendas e eu posso ter separada uma tabela de item de vendas. Então, aí o que acontece? Eu amarro o código do pedido, o código da venda com o código da venda e mais os itens, os números de itens, e aí eu vou garantir a unicidade desses processos. Tá certo? Essas três formas normais que estão aí na tela são as comumente utilizadas e elas cobrem 98% do processo de modelagem de dados. Isso aqui é o que você precisa realmente ter em mente. Ah, professor, mas se eu quiser botar a quarta forma normal lá no e-book, tem. Então, está lá no e-book. Na prática, você não vai utilizar isso. Eu até hoje, como falei para vocês, eu vi isso em um sistema e quando eu vi, identifiquei, nós tivemos que fazer o quê? Desmembrar ou desnormalizar, voltar o dado para uma outra tabela para melhorar a performance do, na verdade, era um relatório, certo? Importância, pessoal, para entendermos as nossas formas normais quando estamos modelando. Primeiro, melhorar a eficiência de estrutura. Quando a gente está criando ali as nossas aplicações, a gente quer ser feliz, a gente quer pegar mais rápido possível a ideia do cliente, transformar aquilo em tela, para o cara ver a tela e falar assim, nossa, você é um cara legal. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a tela sozinha não pode não responder à performance do seu ambiente. Você tem que pensar que tem a tela e o que vai, o dado, onde o dado vai dormir. Onde o dado vai dormir, todos nós sabemos, é fruto dessa nossa disciplina, é no banco de dados. A caminha do dado, ou a cadeira do dado, é no banco de dados. É lá que o dado vai residir, ele vai ficar lá, ele vai ter o seu ciclo de vida até um dia ser expurgado. Quando ele não tiver mais valor, ele sairá do banco de dados. Então, na modelagem, quando a gente sabe a forma normal, isso melhora a estrutura, tá? Eu já peguei alguns processos aí para otimizar a performance, melhorar desempenho nos clientes que têm erros estruturais no desenho. Então a gente fala, olha, isso aqui está do jeito que está, não dá para atender, tem que colocar mais alguns atributos, separar uma tabela. Né? Como é que é feito isso aqui? Ah, o cara pega a tabela e cria uma subquery, cara, aquilo fica horrível. O cara pega uma tabela de item com 100 milhões de linhas e fica perguntando dentro da tabela como é que funciona. Cara, separa isso em uma outra tabela, cria ali uma separação e faz isso de maneira adequada. Ao contrário, também é verdadeiro. Ah, eu vi na aula lá da FAM, professor de banco de dados falando que é para separar, eu separei em 1 milhão de tabelas. Não, nem tanto o céu, nem tanta terra. O ideal é que ela atenda a performance de negócio e atenda principalmente o negócio. Né? Se eu tenho que ficar andando para ficar perguntando essa tabela, não adianta. Mas eu também não posso ter uma big table sozinha, ou seja, uma tabela só com todos os dados ali dentro. Isso é pouco prático quando estamos falando de design de bancos de dados. Outra coisa importante, a modelagem de dados vai me garantir a integridade dos dados. Deixa eu ver aqui quem foi um amigo de vocês que fez uma pergunta. Aqui, o Willy. Ele falou assim, daí a importância de gerar códigos de identificação. Então, os códigos de identificação, na verdade, eles vão garantir a integridade do dado. Quando eu falei para você que tinha um cargo de professor, é professor. O código é 001. Eu não digito 001. Quando eu escolho ali na minha drop-down, na minha aplicação, e eu bato clico no mouse, no ponteiro do mouse ali, ok, professor, ele vai me trazer o quê? Na minha tela, professor, e vai guardar lá atrás o código 010, 020, o código que for da profissão. Se eu não tenho isso e eu digito lá professor, eu posso ter erro de ortografia, eu posso escrever tudo maiúsculo, eu posso escrever abreviado, eu posso escrever teacher, posso escrever professor, maestro em outro idioma. Então, o que acontece? Eu posso ter diversas coisas que não vão mais me garantir a integridade do dado. Se amanhã meu dado está já lá carregado, a minha tabela está carregada, e eu tento procurar todo mundo que seja professor, ou quais são os meus alunos que são professores, eu não vou conseguir encontrar esse cara lá dentro. Tá certo? Então, as formas normais visam garantir a integridade do dado. Outra coisa também, facilidade de manutenção e de evolução. Quando eu preciso, por exemplo, vamos imaginar aqui, meu pedido, eu tinha lá, vai acontecer isso agora aí.
acredito que no próximo ano. Estamos passando, socialmente, por uma nova aprovação de uma lei fiscal. Todos vocês estão sabendo disso, né? Está em aprovação lá com os deputados, depois vai para o Senado. Quando isso tudo estiver resolvido, isso vai virar realidade. E como que é a realidade? Bom, o imposto de ICMS vai mudar de nome. E certamente com ele vai mudar também a alíquota. E o outro imposto, PIS, COFINS, todos aqueles impostos talvez ou mudem de nome ou, se ficarem com o mesmo nome, terão um outro atributo. Como é que eu vou fazer a manutenção do meu dado? Simples. Tabela de impostos, cria uma nova coluna, ou se não, nem cria a coluna. Cadastro. Qual é o nome do imposto? XPTO. Qual é a alíquota? 12. Pronto. Salvou, o sistema está livre. E lá, na hora de calcular, você inclui o novo imposto. Percebe? Eu não mudei nada. Eu só peguei, criei, cadastrei o produto, cadastrei a alíquota de imposto e coloquei lá uma característica dentro para poder funcionar. A minha manutenção fica muito mais curta, certo? Poxa, olha, eu sou um fabricante de relógios. Olha, eu fabrico relógios. Aí, de repente, a minha empresa foi crescendo, 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 e eu achei que, além de relógios, eu também vou começar a vender celulares. Então, eu vou vender agora relógios e celulares. Cara, os códigos são diferentes. O celular tem características que um relógio não tem. E quais são as características? Bom, um relógio, esse pelo menos que eu estou aqui, o G-Shock, ele não faz ligações. Embora digital, ele tem a função de relógio. Então, o que você vai fazer ali? Você simplesmente vai ajustar. Agora, e se eu não tenho uma FN bem aplicada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar a tabela ou criar uma tabela nova, pegar os dados existentes, transferir para a tabela nova, e isso, meus amigos, dá um trabalho desgraçado. Porque se a tabela for muito grande, leva horas. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Hoje eu passei o dia inteiro, redesenhando uma deleção. Eu tenho que remover 100 milhões de registros de uma tabela e eu tenho um critério gigantesco. A janela do cliente vai sofrer para fazer isso. Talvez em 5 horas não dê tempo. Então, estou criando alguns artifícios para poder melhorar isso. Aqui, se a tabela estivesse, por exemplo, particionada, seria muito mais rápido. Eu vou lá, identifico quem é a partição e pau, vou lá e mato. Se está bem normalizadinha, eu poderia tirar isso com facilidade. Tá certo? Deixa eu ver as perguntas aqui, do Arley. O Redis, Arley, é o seguinte: o Redis é um banco de dados, igual o banco de dados relacional, só que ele mantém tudo em memória. Né? O Redis, eu costumo dizer que ele é um database memory. Então, você sobe ele pega essa estrutura, carrega essa estrutura, e ele tem uma funcionalidade um pouco diferenciada, porque tudo está em memória e algumas regras são diferentes, como, por exemplo, permitir a duplicação de colunas. Porque para ele, como está em memória, o acesso costuma ser muito mais rápido em memória. É diferente o jeito de trabalhar. Eu não preciso ficar pensando tanto em formas normais assim. Porque quando eu desligo ou tiro o Redis do ar, ele apaga e depois, quando ele carrega, ele lê tudo que está guardado e sobe uma única vez. Aquilo que vai alterando, ele tem um cachezinho, que ele vai só fazendo a alteraçãozinha daquilo que está acontecendo. Então, seria diferente. O que você pode fazer ali, pelo menos, é colocar ele na primeira e na segunda forma normal. Haja visto que a segunda forma normal, você vai subtrair alguma coluna que não tenha restrições ali embaixo. Tá certo? O que o Willi está falando aqui? Alterou os dados onde já havia as tabelas estruturais ao invés de criar do zero. Ah, tá legal. Bom, o que mais temos aqui? Ainda falando sobre a importância. Cara, normalizei meu ambiente e já testei. Importante, tá, pessoal? Testar. Porque não é porque eu normalizei que eu sou o dono de toda a sabedoria milenar de formas normais, está correto. Não. A regra de negócio, ou seja, a necessidade do cliente, pode mudar toda a escala que nós estamos falando. Tá certo? Tem clientes que, por exemplo, talvez não possam ter a terceira forma normal implementada. Ah, mas quando? Um tipo de regra.
Sistemas embarcados, por exemplo, aqueles sisteminhas que ficam rodando ali no celular, ali tem um SQLite aqui rodando. Cara, não vai precisar botar 300 formas normal. O banco é pequenininho, né? Eu tenho a IoT. A IoT, cara, tem aquelas etiquetona que fica mandando sinal lá. Cara, aquilo ali certamente dá. Se tiver uma forma normal, tá bom. O dado vem, aquela montoeira de dados, você vai separar aquilo que você quer e o resto, lixo. Então, ou seja, você tem um tratamento do dado. Estamos falando aqui de sistemas clássicos, sistemas de controle, sistemas de OLTP, né? Como o Arley está falando aqui, o cliente sempre é muito criativo. E aí a gente tem que ver o que dá para fazer dentro da criatividade do cliente, dentro da realidade do cliente, para tentar aprimorar isso. Então, aí, ó, recados finais importantes. Normalizei, apliquei as formas normais, já fiz ali um teste, não de mesa, mas ali olhando ali, crio a tabela. Qual banco? Cara, o banco relacionado com você ou que o seu cliente vai usar. Ah, eu vou usar tudo open source, Postgres, MySQL, MariaDB, não importa. Ah, eu vou usar versões pagas, né, licenciadas, porque eu preciso de suporte e tudo mais. Tudo bem, cara. Então, você vai usar o MySQL Enterprise, você vai usar o SQL Server, o Oracle, né? Você vai querer ter uma camada mais esperta ali, você vai usar o Redis para poder ter o dado ali muito rapidamente. Então, quer dizer, essas características vai depender também do tipo de negócio que você está desenvolvendo, né? Hoje a gente tem que ter um pouco de uma mente um pouco mais aberta, porque às vezes um banco só responde a um tipo de necessidade. De repente, você pode ter outros bancos no meio do contexto para responder mais necessidades, tá certo? Um cadastro básico, por exemplo, de internet, pode ser feito num banco pequeno. Né? Você tem 4 ou 5 colunas ali, você vai ter duas ou três no máximo tabelas. Às vezes uma tabela só com tudo. Quando acabar aquilo, você vai jogar fora aquele cadastro, não vai te servir de nada. E aí você vai fazer um novo cadastro depois para um outro evento, você vai usar o mesmo cadastro. Então, quer dizer, tudo é muito direcionado mais para a área de negócios, tá? Hoje estamos vivendo num momento onde muitas informações estão sendo pulverizadas e alguns tipos de desenho, tanto de dados que são armazenados, como também métodos de acessar ou tratar o dado também estão sendo diferentes. Existem aplicações monolíticas, eu venho desse tempo, eu venho antes até da época do arquitetura cliente-servidor, estão hoje virando microserviços. Né? Os microserviços são bons para alguns tipos de coisas, mas para outros ainda não são muito relativos, não são tão bons. E aí você tem que pesar e ver e entender a realidade. Aqui também é essa realidade. Poxa, então toda vez que eu tiver um banco de dados relacional, eu tenho que colocar nas formas normais? É indicado, é uma boa prática. Essa boa prática pode lhe ajudar. Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Ok. Praticar. Sim. Então, pessoal, eu agradeço aí vocês a terem assistido essa aula ao vivo, terem principalmente participado. A pergunta de vocês, uma pergunta que eu tenho, que o outro tem, pode ser a dúvida do seu colega também, que às vezes nem está assistindo esse vídeo agora, mas poderá assistir após a gravação. Então, muito obrigado por você ter participado da aula ao vivo aqui com a gente, tá certo? E nos vemos aí nas próximas disciplinas, à medida que a gente for andando aí com o curso de vocês. Desejo a vocês uma boa estada. Espero que vocês consigam praticar muito ainda a modelagem de dados. Acredito que muitos de vocês estão indo para o mercado de trabalho, alguns para fazerem manutenções em coisas que já estão escritas, outros para simplesmente criar coisas do zero. Se estou trabalhando numa startup, coisa do tipo. Então, desejo a vocês uma boa escalada, uma grande jornada aí no mundo de banco de dados. E obrigado aí a todos aí que assistiram a aula ao vivo. Até mais.